Senhor, para os irmãos, motivo de alegria estarmos aqui fazendo a gravação de mais uma EBD. Estamos numa lição muito abençoada, estudando mais sobre o livro de Efésios e chegamos à lição 8, na data de 24/5/2020, e a lição 8 tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Antes da gente iniciarmos o nosso estudo da nossa escola bíblica dominical, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Quem tem a revista, pega a sua revista para a gente estar estudando juntos. Amém, irmãos? Nós sabemos que, infelizmente, nós não estamos tendo a nossa aula presencial, mas estamos com cuidado de nos mantermos edificados na palavra do Senhor. E a EBD é tão importante que a gente não poderia deixar de ter na nossa igreja a EBD. E estamos aqui nessa missão de estarmos estudando juntos. Amém, irmãos? Então, pega a sua Bíblia, pega a sua revista, para um pouquinho para assistir essa aula. Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Deus trará uma edificação para as nossas vidas. Amém? Te convido para fazermos uma oração neste momento. Feche seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus e vamos conversar com o Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem muito a nos ensinar através dessa palavra. Nós precisamos muito, Senhor amado, estarmos alicerçados, fundamentados em Ti, ó Deus, para resistirmos, ó Deus, os dias maus, para resistirmos, ó Deus, às aflições e permanecermos firmes em Ti, porque nós sabemos que o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo. Pedimos, ó Deus, a Tua orientação para o estudo da Tua palavra, ó Deus. Pai querido, que o Senhor venha visitar a cada um que vai estar estudando, assistindo esse vídeo. Pai querido, traz, ó Deus amado, entendimento a cada mente, a cada coração, que possamos não somente aprender a Tua palavra, mas também praticar a Tua palavra, Senhor. Já te agradecemos pela Tua presença e pelo Teu cuidado para conosco. Espírito Santo, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. O nosso texto áureo da lição 8 está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Efésios. Deixa ela aberta lá no livro de Efésios. Nós vamos estar fazendo leitura de outros versículos também, mas o livro de Efésios é o livro mais específico nesse trimestre, amém? E diz assim, Efésios 2, 20... edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a verdade prática diz assim, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Agora você abre a sua Bíblia no livro de Efésios, como eu já havia pedido, e também vamos fazer a leitura bíblica, também tem uns versículos lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. A leitura bíblica, então, se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo do 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27. E diz assim a palavra. Efésios 2, 20, acompanhem comigo a leitura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Essa passagem fala dos dois alicerces, uma palavra bastante conhecida. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero comentar um pouquinho sobre essa passagem bíblica de Mateus capítulo 7. É uma passagem muito edificante que traz para nós um ensinamento profundo e que vem direcionar para esta lição. Fala sobre os dois alicerces. Fala sobre o homem prudente e fala sobre o homem insensato. Jesus usava muitas histórias para ilustrar o seu ensinamento e assim trazer conhecimento para aqueles que estavam ouvindo. E Jesus usou essa história para ilustrar o seu ensinamento. E disse que o homem prudente é aquele que ouve e pratica, né, os ensinamentos do Senhor. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha aqui? A rocha é Cristo Jesus. Edificou a sua casa sobre Cristo. E qual é a consequência daquele que edifica a sua casa na rocha? Aquele que edifica a sua casa em Cristo, a sua morada em Cristo, se fundamenta em Cristo. Qual é a consequência? A consequência é que quando vêm as aflições, as tribulações, as lutas, as tempestades, ele permanece firme, ele não desanima, ele não recua e nada irá derrubá-lo. A sua casa permanece firme. Assim a nossa vida espiritual, ela permanece firme quando nós estamos alicerçados em Cristo. E fala também sobre o insensato, né? Aqui a palavra diz assim, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que nós escolhemos fazer, o que não devemos escolher fazer. Então o homem insensato é igual aquela pessoa desajuizada, não tem juízo, é imprudente, ouve e não pratica. Ele até ouve os ensinamentos de boa vontade, ele ouve, ele admira, mas ele não pratica, ele não vive aquele ensinamento. E por não estar firmado, por não viver, por não estar alicerçado, qual é a consequência do homem insensato quando vem o temporal, quando vem as tempestades, quando vem as aflições? É como a casa edificada sobre a areia. Ela vai ao chão, ela cai, ela será destruída. Assim é a nossa vida espiritual, trazendo para os dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo momentos que nós precisamos estar firmados sobre a rocha para resistir a esses dias maus, a essas tempestades, a todas essas aflições que nós estamos passando. Para nós resistirmos a isso tudo, nós precisamos estar firmes no Senhor. Estar firmado no Senhor é ter certeza de aconteça o que acontecer, o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixará só, o Senhor não nos desamparará. É aprendermos a estar satisfeito com o Senhor, na escassez, na abundância, como disse o apóstolo Paulo. Nos momentos difíceis, nós precisamos também nos manter firmes e alegres e satisfeitos com o nosso Deus. Precisamos nos manter adorando ao Senhor. A gente prova que a gente é verdadeiro adorador quando a gente adora no momento da aflição, no momento da luta, no momento que tudo está difícil. Às vezes o louvor sai com a nossa garganta embargada, a nossa voz embargada, mas ele sai porque nós sabemos que estamos louvando a um Deus que nos ouve, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos mantém de pé. Então precisamos nos manter alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Vamos para a nossa lição? Então nós temos os objetivos no ensinamento dessa lição 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Um dos objetivos é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Diz também que explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento ele habita em nós
por meio do Espírito Santo. Nós vamos aprender isso, que nós somos templo do Espírito Santo, apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos, testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Amém? Vamos lá para a nossa introdução desta lição. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses pontos. Então, irmãos, vamos gravar no nosso coração, na nossa memória, que a pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Então nós temos a palavra para nos fundamentar, para manter a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, que é a pedra angular. E nós somos sim templo do Senhor, morada do Altíssimo. Através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, ele formou a igreja. Ele conquistou a nossa salvação e hoje nós somos templos do Senhor. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim, tópico 1. Cristo faz um novo conceito de santuário. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. O santuário judeu, tópico 1, tem o título de um edifício espiritual, e o subtópico 1, um santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e os gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Olha isso. Um novo conceito de santuário é apresentado. Agora, o novo templo é você que serve a Jesus. O novo templo é a sua igreja. Nós que compomos a igreja do Senhor, que servimos ao Senhor, nós somos o templo do Senhor, onde ele habita, e ele edificou a sua igreja. Antes existia inimizade e os judeus achavam que era o direito mais deles, como diz aqui, exclusivismo de Israel como povo de Deus, mas o Senhor veio e alcançou a nós também, alcançou os gentios também, nos adotou também como seus filhos. Amém? E nós vamos, abra aí a sua Bíblia aí, em Efésios 2, vamos fazer a leitura, Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Vamos ver o que diz, para a gente complementar sobre o santuário judeu. Vamos lá. Efésios 2, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus conquistou a nossa salvação. Ele nos reconciliou, o Senhor Deus nos reconciliou através de Cristo e nos fez também família de Deus. Hoje nós podemos servir ao Senhor. Hoje não existe nenhum impedimento para que você receba esse Jesus como Senhor da sua vida, como aquele que transforma, como aquele que muda a nossa história. O Senhor traz em nós, gera em nós uma nova criatura, um novo coração, uma nova vida passa a existir em nós.
quando nós recebemos o Senhor e passamos a fazer parte da família de Deus. E agora nós somos santuário do Senhor. Vamos lá? O subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Quando o rei Salomão reconheceu que o templo físico não podia conter a Deus. Olha, mas, 1 Reis 8, 27. Diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha, então ele reconheceu que o templo físico não poderia conter a presença de Deus. A presença de Deus é tão soberana, é tão gloriosa, que se o Senhor aparecer para nós, nós não iremos resistir. Mas o Senhor nos deu o seu Espírito. Aqui na terra nós temos a presença do Espírito Santo e o Senhor nos diz que nós somos templo do seu Espírito. Que morada nós temos oferecido para o Senhor? Que templo, como tem estado o templo do Espírito que é você? Como tem estado o templo do Espírito que sou eu? Como nós temos preparado esse templo para que o Espírito Santo habite em nós? Vai refletindo sobre isso aí no seu coração. Continuando, diz assim: reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Olha que coisa tremenda. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele é a base, ele é o fundamento desse edifício. E nós precisamos estar alicerçados nesta base que é o Senhor. E assim, aqueles que estão em Cristo Jesus se tornaram templo do Espírito de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Você pode abrir sua Bíblia e verificar. Fala também aqui no subtópico 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante. Isso nos edifícios antigos, tá, irmãos? Ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito. Monólito é pedra grande, de grande proporção, com cerca de 12 metros de comprimento. Aqui fala como que eram edificados as construções dos templos antigamente. Por isso que a palavra de Deus compara Cristo a essa pedra angular, a pedra de esquina, a pedra no qual o edifício é alicerçado, é fundamentado. Ali, toda a base do edifício, ela é firmada naquela pedra. Olha que coisa grandiosa. Pense você que Cristo é essa pedra de esquina. Cristo é quem nos mantém alicerçados e nós precisamos cada dia estar nele, porque se nós não estivermos, nós não iremos subsistir, nós não iremos nos manter firmados. Precisamos estar em Cristo. Às vezes a gente pensa, alguns pensam que estão em Cristo. Não, eu sirvo a Cristo, eu tenho Cristo, mas um alicerce bem firmado, ele precisa estar ligado. Ele precisa estar ligado em Cristo. Servir a Cristo é ter uma vida de intimidade com Ele, é ter uma ligação com o Senhor, é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é estar firmado e estar alicerçado. Nessa lição estamos já aprendendo sobre isso. Nós precisamos estar
fundamentados em Cristo. Não existe outra verdade além do nosso Deus, além do Senhor Jesus. Não existe outro caminho que nos leve a Cristo. Nós precisamos estar alicerçados neles. Não podemos viver mais nesses dias tentando encontrar desculpas para fundamentar o que nós acreditamos. Às vezes acreditam em coisas que não estão na palavra de Deus, não estão de acordo com a palavra de Deus, se procuram fundamentos até na própria Bíblia para tentar argumentar o que se acredita, mas o que está fora da palavra não está fundamentado em Cristo, não é a razão da nossa fé, não é nossa esperança. Precisamos estar fundamentados no Senhor Jesus, fundamentados em Cristo. Amém? Vamos lá, subtópico 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular neste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Esse é o subtópico 4. Cristo é a pedra principal. E nós que servimos ao Senhor, que cremos na sua preciosa palavra, precisamos estudar a palavra do Senhor, precisamos meditar na sua palavra, precisamos dar espaço ao Espírito Santo para que nos revele tudo que se encontra de conhecimento na palavra do Senhor, para que possamos crescer e permanecer nessa verdade. Vivemos dias em que tentam anular a verdade do Senhor, em que tentam trazer inverdades para tentar fundamentar, mas está fora da palavra do Senhor, não pode ser princípio para nós. Nós precisamos estar fundamentados, sim, como diz o tema da lição, no fundamento dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos estudando o livro de Efésios, que é escrito pelo apóstolo Paulo, uma orientação para a nossa vida cristã. E nós precisamos estar fundamentados nesta palavra. Quantas vezes nós nos equivocamos sobre o que nós fazemos, praticamos? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que eu estou agradando ao Senhor? Sabe que a palavra do Senhor, ela contém resposta para tudo. E quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, quanto mais nós nos aprofundamos e desejamos conhecer ao Senhor, nós precisamos, através da palavra, trazer o conhecimento sobre o nosso Deus e sobre o que Ele planeja para nós, sobre o que Ele quer para as nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser um firme fundamento para a nossa fé, né? Precisamos ter esse conhecimento. Então, fechando esse tópico 1, Cristo faz um novo conceito de santuário. Os crentes são comparados a um edifício espiritual. Cristo é a pedra principal. Amém? Vamos para o tópico 2. Tópico 2 tem por título Fundamento, Apóstolos e Profetas. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado, para mensageiro. Tá? O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Aqui, nesse subtópico 1, vai falar sobre a escolha dos discípulos. Os discípulos eram chamados por Jesus, né? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 discípulos, né, como os apóstolos, aqueles que testemunharam os milagres de Jesus, testemunharam aqui tudo o que Jesus passou, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, e eles trouxeram, inspirados pelo Espírito Santo, a preciosa palavra de Deus. Foi escrita por esses homens, né? Nós temos os evangelhos, que traz o ensinamento de como foi essa trajetória de Jesus aqui na Terra e a conquista através de Jesus da nossa salvação. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim,
Paulo também, ele é chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Amém? Então foram esses homens, foram escolhidos por Deus, comissionados pelo Senhor para cuidar da sua igreja, no princípio ensinar como servir ao Senhor. Nós vemos, quando nós estudamos a palavra do Senhor, que o povo de Israel, quantas das vezes viveu distante do Senhor por faltar conhecimento, e eles faziam tantas coisas achando que estavam agradando ao Senhor, que estavam agindo da forma correta, na verdade eles estavam desorientados. Mas o Senhor Deus sempre disse que nós precisamos, sempre se agradou da nossa obediência a Ele, do desejo de fazermos a tua vontade, do desejo de fazermos o seu querer. E da mesma forma, depois que o Senhor Jesus veio, o seu sacrifício foi feito aqui na terra, e Jesus ressuscitou, Jesus morreu, passou pela morte de cruz, ressuscitou, então o Senhor levantou aqueles homens para estarem instruindo aqueles que vinham ao Senhor Jesus, aqueles que se convertiam ao Senhor Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo como um grande missionário, um homem que antes matava e perseguia os cristãos, agora era um homem que era perseguido por levar o evangelho, por levar a palavra, e vemos o amor daquele homem, um amor pastoral. Nós vemos a carta aos Efésios como uma instrução àquele povo, uma demonstração de amor, de afeto espiritual pelo apóstolo Paulo, do cuidado com aquele povo, cuidado com que eles se mantessem fazendo a vontade do Senhor. Então é necessário se orientar, é necessário sim estarmos orientados na palavra do Senhor. Nós descobrimos a cada dia coisas novas, porque o amor do Senhor por nós se renova a cada dia, a cada momento, e nós que servimos ao Senhor, nós vemos que hoje nós somos melhores do que ontem. Nós vivemos uma trajetória crescente espiritualmente. Então a minha trajetória com Cristo precisa ter um efeito crescente. Nós que servimos ao Senhor e nós não vemos crescimento espiritual, precisamos nos preocupar porque alguma coisa está errada. Nós vivemos a trajetória com Cristo, fundamentados na sua palavra. Precisamos examinar a palavra do Senhor e nos preocupar em termos crescimento espiritual e fundamentar-nos na verdade, que é a palavra do Senhor. Se nós nos fundamentarmos na nossa própria vontade, nas nossas próprias filosofias, nossos próprios pensamentos, nós não teremos crescimento espiritual. Mas se nós nos voltarmos para a palavra do Senhor, que muitas vezes confronta o nosso eu, que muitas vezes traz para nós um examinar a nós mesmos e vermos, eu preciso melhorar aqui, porque eu quero ter uma vida de comunhão com o Senhor, eu preciso manter uma vida de comunhão com o Senhor, então eu preciso crescer, Senhor, eu preciso crescer espiritualmente, e assim nós vamos mergulhando no conhecimento da palavra do Senhor, mergulhando em nos preocuparmos em fazer o querer de Deus, a vontade do Senhor, e isso vai trazendo para nós crescimento espiritual. Vamos para o subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que o ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Olha aqui a importância que nós precisamos dar às escrituras, precisamos dar a palavra do Senhor. Ela constitui o fundamento da igreja. Não são os apóstolos, não são as pessoas do apóstolo, mas a doutrina que eles ensinam, que eles ensinavam. E hoje, quantas vezes a gente vê as pessoas tentando servir ao Senhor, mas fundamentados em homens, né, admirando líderes, espelhado em líderes, em pessoas que não conseguem caminhar espiritualmente,
ter uma intimidade com o Senhor suficiente para se alimentar espiritualmente sem depender de homem. Hoje nós precisamos sim de ter um líder, alguém que nos oriente, alguém que traga a palavra de Deus para nós, mas nós nos alimentamos todos os dias para matar a nossa fome, não é verdade? Nós fazemos mais de uma refeição por dia. E será que eu tenho alguém na minha vida espiritual que me traga esse alimento na minha boca todas as vezes que eu preciso de alimento espiritual? Não. Então, a nossa intimidade com o Senhor é que nos sustenta, é que traz esse alimento para nós. Lá a palavra de Deus diz, né, que sobre o leite que era dado, lá, acredito que é lá em Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, que fala sobre o leite, deixa eu ver se aqui é isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 3, que fala sobre o leite, né, que se alimentar do leite, porque não tem fortalecimento ainda para comer comidas mais fortalecidas, mas nós precisamos, estamos vivendo dias que nós precisamos de alimento sólido espiritual, nós precisamos de aprofundamento espiritual, precisamos estar alicerçados, porque quantas das vezes nós desejamos mais do Senhor, mais da palavra do Senhor, e hoje nós estamos vivendo momentos em que a igreja não está podendo reunir todos os irmãos, e nós ficamos ali com o nosso coração. Como que a gente vai ficar? Vai morrer espiritualmente? Eu vou me abater? Eu vou me enfraquecer? Não. Eu vou buscar a palavra do Senhor, eu vou buscar o alimento que eu preciso. Todos os momentos, nós temos alguns momentos na casa do Senhor, com o nosso pastor, alguns momentos na escola dominical, com os professores nos ensinando, mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano espiritual precisa também de um alimento constante. Isso se dá pela nossa comunhão com o Senhor, isso se dá através da Escritura, do alimento que vem da palavra do Senhor. Então, muito mais do que os apóstolos, maior do que os apóstolos era o que eles ensinavam, amém? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Amém? As minhas palavras não hão de passar. O que o Senhor nos prometeu na sua palavra, tudo irá acontecer. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Estamos vivendo dias de cumprimento da palavra do Senhor. Estamos vivendo sinais da palavra do Senhor. Tudo o Senhor deixou para nos orientarmos. É tempo de estarmos mais e mais firmados com Ele, porque as promessas do Senhor, elas não irão passar. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor está preparando a morada, como Ele disse que iria, e depois viria nos buscar para nos levar para junto dEle. Ele está preparando tudo, e tudo irá se cumprir, porque, como Ele disse, as minhas palavras não hão de passar. Está lá em Lucas 21:33. Amém? Vamos para o subtópico 3 do tópico 2. O testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador, intérprete da revelação divina. A palavra da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Abre lá a sua Bíblia em Efésios 3. Vamos ler em Efésios 3. Efésios capítulo 3, versículo de 4 a 6. Diz assim:
Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui, quando a palavra diz os gentios são co-herdeiros, a palavra está se referindo a nós, que não somos judeus, mas nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Tá? Somos participantes da promessa em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Aleluia. Você é participante. Você que serve esse Jesus, você é participante das promessas do Senhor. Amém? Vamos para o tópico 3. Antes de ir para o tópico 3, vou falar um pouquinho aqui. Uma anotação que eu fiz sobre o tópico 2. Que está aqui, né? Uma síntese desse tópico. O autor fez uma síntese do tópico e diz assim: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então, nós estamos edificados em Cristo. E nós temos, sim, o fundamento que nos mantém firmados, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, testemunho dos profetas bíblicos, que é a palavra do Senhor. Amém? O 3, tópico 3, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Lá em Efésios 2, 21, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O que eu estava falando para os irmãos, voltando a falar sobre isso, sobre o crescimento, né, da nossa vida com Deus. O nosso crescimento, ele precisa se evidenciar, nós precisamos perceber esse crescimento espiritual. Se houve regressão do meu crescimento e eu tenho percebido que eu não estou servindo ao Senhor como eu servia mais, eu percebi o esfriamento espiritual, isso precisa me preocupar, isso precisa me trazer a uma reflexão sobre o que eu posso fazer, onde foi que eu deixei de me alicerçar em Cristo, o que foi que me afastou do Senhor. Eu preciso descobrir isso, eu preciso correndo rever isso, porque a minha vida ela precisa crescer. E aquele que está edificado em Cristo, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós seremos aperfeiçoados até a vinda do Senhor. Nós seremos aperfeiçoados com Cristo. E as lutas não podem nos fazer recuar, as lutas não podem trazer o esfriamento para a nossa vida espiritual. Antes precisa ser motivo para nós estarmos mais e mais voltados para o Senhor, mais e mais prostrados, clamando, buscando a presença dele para que possamos subsistir nesses dias difíceis, nas tempestades que passam sobre as nossas vidas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Olha que importante. Tudo ser bem ajustado a Cristo. Todas as áreas da minha vida precisam ser bem ajustadas em Cristo. Tudo precisa estar fundamentado nele. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente. Passa a evidenciar o fruto do Espírito. Abre lá a sua Bíblia. Lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, fala sobre os frutos do Espírito. Capítulo 5, versículo 22. Nós precisamos produzir os frutos do Espírito. Quando a gente fala sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade, a gente fala todas as etapas do plano da salvação, e uma das etapas é produzir frutos, é ter crescimento espiritual. Veio a queda do homem, né? O pecado trouxe a queda do homem, a quebra da aliança,
Mas o Senhor Deus, que não desistiu de nós, tinha o seu plano perfeito, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário e nos libertou através dele da escravidão do pecado. Sem Cristo eu não posso ser liberto da escravidão do pecado, sem Cristo eu permaneço escravo do pecado, mas a partir do momento que o Senhor Jesus chegou na minha vida, eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou liberto, eu sou livre nele e ele me purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há sempre uma esperança em Cristo Jesus para se reerguer, para se refazer a aliança com Deus. Talvez você que está assistindo esse estudo, eu convido os irmãos a convidar a sua família para assistir o estudo da escola dominical. E você que está assistindo, que talvez se afastou dos caminhos do Senhor, saiba que ainda há esperança. Em Cristo sempre vai haver esperança de que essa aliança seja refeita. Em Cristo a sua aliança com Deus pode ser refeita. E depois que a gente recebe o Senhor, nós precisamos produzir os frutos, nós precisamos ter crescimento espiritual, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos cuidar, nos manter. Quantas vezes nós estamos aflitos nesses dias tão difíceis, quantas vezes somos submetidos a desafios tão grandes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, coisas diferentes, não é fácil ficar dentro de casa, mas nós precisamos, no momento em que nós percebemos que o nosso eu precisa de um fortalecimento, de um alimento, de uma profundidade com Deus, dobrar os nossos joelhos, meditar na palavra do Senhor, e isso vai fazendo com que a gente permaneça firme, a gente prossiga caminhando e produzindo frutos, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os frutos do Espírito, nós precisamos produzi-lo. Quantas vezes precisamos avaliar, olhar, refazer a leitura deste versículo, dizer: Jesus, eu preciso amar mais. Eu preciso, o gozo é estar satisfeito com Cristo. Eu preciso amar, eu preciso estar satisfeito contigo, Senhor. Eu não estou me sentindo satisfeito. Eu queria que fosse diferente, mas a vontade de Deus é diferente da nossa. Precisamos saber sempre que a vontade dele é melhor para nós. Então precisamos ser como o apóstolo Paulo, está satisfeito em meio à escassez, em meio à abundância, está sempre satisfeito. Esse é o gozo, a paz que a presença do Senhor nos traz. A presença do Senhor gera esses frutos em nós, gera paz, gera longanimidade. Você passa a ser longânimo, você passa a não querer ser tão taxativo com as coisas. Precisa ser assim como eu quero. Não, aquele irmão fez isso comigo, eu preciso resolver. Não, você passa a ser longânimo, você passa a esquecer, a passar uma borracha, a não fazer questão de certas coisas, porque a sua escolha é a sua comunhão com o Senhor, que vai muito além da sua razão. A sua comunhão com o Senhor faz muito mais, é muito mais importante para você do que as suas próprias razões. Benignidade, ser benigno, bondade, ser bondoso, e esse é mais um fruto do Espírito. Ter fé, ter mansidão. Quantas vezes nós precisamos nos lembrar desses frutos? Quantas vezes nós precisamos lembrar que precisamos produzir esses frutos? Mas eu não consigo ser manso, Perceba que a presença do Senhor faz com que a gente passe a conseguir aquilo que a gente acha que não consegue. Mantermos tranquilos, em paz, termos temperança, termos um equilíbrio. Nem muito, nem pouco, mas ter na medida certa. Isso é ter temperança, ter equilíbrio. Que o Senhor possa nos ajudar a cada momento, através da presença do Teu Espírito, Senhor, através da presença do Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Nos ajude a produzir mais e mais os frutos do Espírito. Subtópico 2 fala do templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo.
separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. O que é santidade, né, irmãos? Ser santo é ser separado para fazer a vontade do Senhor. Quando nós lembramos que somos templos do Espírito Santo, que nós queremos que o Espírito Santo habite-se em nós, e nós precisamos ter atitudes que favoreçam que ele habite em nós, porque ele não vai habitar em templo sujo, em templo que não pratica a palavra do Senhor. E quando nós nos lembramos que nós temos a presença do Espírito Santo e queremos que ele habite em nós, nós passamos a nos esforçar para vivermos em santidade, para colocarmos a vontade de Deus acima da nossa vontade, saber que o querer de Deus é mais precioso do que o nosso querer, é se importar com as escolhas do Senhor para a nossa vida, o que o Senhor tem escolhido para nós, porque nós queremos estar na presença do Senhor, nós queremos ter comunhão com o Senhor. Isso é viver em santidade, é se importar com a presença, em ser o verdadeiro templo do Espírito, se importar em carregar com temor a presença do Senhor em nossa vida, amém? A palavra de Deus diz assim lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A escolha é nossa de estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu escolho estar na presença do Senhor, eu escolho habitar no Senhor, na presença do Senhor, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa nele. A sua sombra. Olha que Deus grande, que Deus poderoso, a ponto de fazer com que a sua sombra nos faça descansar. Que maravilha, descansar a sombra do Onipotente. Para isso nós precisamos estar na presença dele, na presença do Senhor, e nos importarmos em termos comunhão com ele, nos manter uma vida de santidade para que sejamos verdadeiros templos do Espírito Santo. A presença do Pai torna-se assim, morada de Deus no Espírito. Amém? O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se um templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica, ou seja, confirma o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. É você o templo do Espírito Santo. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios, que está lá em João 14, 23 e 1 Coríntios 3,16. Vamos ler lá? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa preciosa. E quantas vezes nós nos diminuímos, né? Quantas vezes nos diminuímos? Eu não sou capaz de fazer a obra de Deus, eu não sou capaz de falar do amor de Deus. Entenda, você é templo do Espírito Santo, você é especial para Deus, você tem Deus grande, a grandeza de Deus na sua vida, e você pode tudo naquele que te fortalece. Você não é qualquer pessoa, você é templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós, é o que a palavra de Deus nos diz aqui. Se nós recebemos o Senhor, nós somos templo, recebemos o nosso Salvador Jesus, nós somos templo do Espírito Santo. E quando diz aqui em João 14, 23, vamos ler lá, João 14, abra sua Bíblia aí comigo. É tão bom quando nós estamos juntos, né? Que a gente comenta, a gente tem a fala também dos irmãos na escola dominical, mas nós precisamos vencer todas as dificuldades, irmãos, estarmos aqui. É sim, através de um vídeo, mas eu tenho certeza que o Senhor trará edificação para a sua vida. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa gloriosa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. E quando diz assim, a igreja formada
né, por judeus e por gentios. Deus se agrada quando nós nos reunimos. Sim, é tão bom estar reunido, sermos igreja, né? Um corpo em comunhão com Deus. Isso não se dá através de paredes de tijolo, não, mas a nossa comunhão com o Senhor se dá na nossa comunhão com Deus, a comunhão com meu irmão. Ela é possível, sim, de acontecer, e nós não estamos no momento podendo nos reunir como igreja, mas todos os irmãos que têm amor pela igreja, que têm amor por cultuar, junto com os outros irmãos, ver como Deus se agrada quando esse templo, que é templo individual, se reúne com outros templos individuais e forma a igreja de Cristo, e ali nós temos a força de buscarmos juntos a presença do Senhor. A conclusão dessa lição, vamos fazer a leitura da conclusão da lição, para a gente poder encerrar. Já quero agradecer os irmãos que estão assistindo a esse vídeo e dizer para os irmãos, estejamos a cada dia mais fortalecidos no Senhor, que os dias maus não venham nos enfraquecer, não venham nos distanciar, não venham nos esfriar espiritualmente, mas que possamos aproveitar o tempo agora e clamarmos mais, buscarmos mais ao Senhor, nos enchermos mais do Senhor, nos enchermos mais da tua doce presença, que possamos preencher tanto a nossa vida com a presença do Senhor, com a unção do Senhor, que não sobre espaço para tristeza, que não sobre espaço para angústia, que não sobre espaço para desespero, para medo, mas que possamos estar com a nossa esperança firmada em Cristo Jesus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo com você. Amém? Conclusão: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu quero comentar isso aqui. Às vezes nós acreditamos, né, nos culpamos tanto e ficamos, eu não consigo fazer como eu gostaria. Além de nós nos culparmos, quantas outras pessoas também traz esse sentimento de culpa, de acusação? Você podia fazer mais, você está errado. Quantos apontam, quantos não conseguem perceber que nós estamos sendo aperfeiçoados? Não se culpe tanto, mas traga a brisa do Senhor sobre a sua vida. O jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. Nós estamos sendo aperfeiçoados. As suas limitações, as suas dificuldades, todas estão perante o Senhor. E tem algo em nós que agrada muito ao Senhor. É o desejo de acertarmos, o desejo de fazermos a vontade do Senhor, que precisa se sobrepor às nossas vontades. O Senhor conhece aqueles que não conseguem acertar tanto, mas Ele tem desejo de acertar, tem desejo ardente em seu coração de fazer a vontade do Senhor, e constantemente se coloca diante do Senhor, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo que gostaria sim, Senhor, de ser melhor em Ti. Então, é uma vida de comunhão com Deus, que nos aperfeiçoa com Ele, que nos ajuda a ter crescimento espiritual, nos ajuda a cada dia vencer o nosso próprio eu e prosseguirmos para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós iremos ouvir o Senhor chamar o nosso nome. Nós sabemos que próximo está o dia do Senhor buscar a sua igreja, e nós precisamos estar desejosos, sim, em nosso coração poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, me prepara para este grande dia, porque eu quero estar pronto quando o Senhor me chamar. Amém? Então nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus até que cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas não podem ser revogados. A palavra de Deus não pode ser alterada, a palavra de Deus não pode ser adaptada à vontade do homem, mas ela precisa ser seguida como uma palavra genuína, viva, eficaz, poderosa, que traz transformação, que traz aperfeiçoamento e que traz crescimento para a nossa vida espiritual com Deus, até o dia em que Ele vir nos buscar. Que possamos ser
como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que possamos edificar a nossa casa em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa a cada momento falar ao seu coração e trazer a cada dia crescimento espiritual para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos. Deus os abençoe. Amém.